Bom, agora são 8 horas e 33 minutos. Você sabe que todas as terças-feiras a gente fala aqui no programa, a gente abre espaço aqui no programa para falar sobre o perigoso vício de jogos e azar, que é um vício comparável, semelhante ao vício das drogas entorpecentes, das drogas ilícitas, né? E hoje eu vou conversar com o doutor Guilherme Ataíde, que é promotor de justiça de Campinas, São Paulo. Doutor Guilherme Ataíde, muito bom dia, doutor Guilherme. Prazer tê-lo aqui no programa. Já está conosco, doutor Guilherme? Está se ajustando. Deixa eu falar para você aqui, ó. Essa nossa entrevista de hoje, um dos motivos é que a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, através do Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, apresentou uma ação, não é? No Supremo Tribunal Federal, pedindo para que o STF considere inconstitucional, né, a atual regulamentação das apostas no Brasil. Para a PGR, a atual legislação é inconstitucional, fere a Constituição. Então, o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, pediu para o STF declarar inconstitucional a famosa lei das bets, né? É sobre esse assunto que nós vamos iniciar a nossa entrevista aqui com o doutor Guilherme Ataíde. Já está aqui comigo, doutor Guilherme? Doutor Guilherme, bom dia, doutor Guilherme. Bom dia, não sei se me ouvem. Claro, perfeitamente, excelente, excelente. Doutor Guilherme, estava falando aqui sobre aquela ação promovida pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedindo para que o STF declare inconstitucional a famosa lei das bets. O senhor teve acesso a essa ação? O que diz essa ação? Ela é baseada em quê, doutor Guilherme? Bom, muito obrigado, meu caro Marcos Lima, muito obrigado pela oportunidade de debatermos um tema tão relevante. A primeira coisa que o Dr. Paulo deixa bem claro é que as apostas, os jogos de azar, como as loterias, são um serviço público. Então, se são um serviço público, precisa necessariamente de licitação. A lei é inconstitucional porque trata desse tema como uma simples outorga, um convite. Não é. Basta ver o que acontece com as loterias esportivas tradicionais das casas lotéricas. E mais ainda, não há direito líquido e certo para ser predador de cérebro. A lei atual também não dá um salvo-conduto para que esses jogos de azar, e eu evito o termo bet. Esse termo bet é mais um anglicismo para se atrair consumidores. A mesma história dos vapes. São dispositivos eletrônicos para fumar, cancerígenos, explosivos. Então, a própria lei, vamos deixar bem claro, não dá o direito líquido e certo de ninguém ser predador de cérebro. Especialistas dizem, a própria ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, disse: não precisamos de cassinos de bolso. Então, se não precisamos de cassino de bolso, o governo hoje pode e deve sim cancelar toda essa abre e fecha aspas, né? Betização, né? Pela internet afora. Doutor Guilherme, eu concordo plenamente com o senhor, concordo também com o ministro que ninguém precisa de cassino de bolso, mas como é que o governo vai fazer isso? Há viabilidade técnica para isso? Porque você sabe, tem muita coisa na internet que é proibida no Brasil e chega através da internet. Você citou, por exemplo, aí, os cigarros eletrônicos, cuja venda é proibida aqui no Brasil, mas você encontra facilmente em venda na internet. Como é que o governo vai fazer exatamente isso aí? Porque a Anatel já se pronunciou, inclusive, dizendo que a nossa legislação é muito frágil para fazer esse tipo de cancelamento, de suspensão dessas bets. Como é que o governo vai fazer, na sua opinião? Tem que criar uma lei, é isso? Bom, em primeiro lugar, vamos deixar bem claro, a lei é inconstitucional. Então, não existe como se colocar remendo novo jurídico em pano velho inconstitucional. Nós temos que ter isso aí em mente. Segundo, com muito respeito, mudando aquilo que deve ser mudado, mas é mais ou menos o mesmo argumento que se diz: o tráfico de drogas.
hoje ilícitas. Então, vamos legalizá-las, porque uma vez legalizando, vamos com isso coibir o crime organizado. Nem com cigarro convencional nós conseguimos fazer isto. Hoje, o crime organizado toma conta deste ambiente do chamado cigarro convencional. Quando nós falamos de dependências, e é isso que nós temos que ter em mente, nós estamos falando de agravos à saúde pública. O artigo 196 da Constituição proíbe que o Estado seja um propulsor de agravos e de doenças à saúde coletiva. Nada se justifica. Com esse argumento, então nós vamos legalizar dispositivos eletrônicos para fumar. Vamos legalizar tetrahidrocannabinol, que cada vez hoje sabemos que a cannabis, a maconha, é cada vez mais potente. E hoje as formas de administração são docinhos, jujubas, balas, bebidas. Inclusive é um projeto de lei nefasto, que é o 39915, que propõe isso. Eu vejo sempre um dragão com várias cabeças, e sempre fisgando, querendo fisgar crianças e adolescentes. Hoje nós temos os filhos do quarto. Hoje as nossas crianças não têm mais espaços saudáveis. Quem está aí numa região dadivosa, como Fortaleza ou Ceará, tem ainda os espaços aí saudáveis. E, aliás, seria interessante até que eles fossem mais saudáveis ainda, proibindo-se qualquer tipo de fumaça de cigarro nas praias. É isso que nós precisamos, amplificar espaços saudáveis, não deixar essas crianças cada vez mais aprisionadas. Como o doutor Hermano Tavares, de São Paulo, do Hospital das Clínicas da USP, diz: quem é esse apostador que fica aí nas madrugadas? Repito, o governo pode e deve, já tem ferramentas sim para cancelá-las antes da próxima rodada do campeonato, se eu quiser. E a lei fala, inclusive, nas apostas no meio físico. Por que não se faz isso? Já que se quer, então, fazer as tais bets, mesmo repetindo esta lei aí inconstitucional, teríamos que fazer outra, mas por que então não se faz as apostas só em meio físico, como as loterias, que nós sempre vimos aí? Doutor Guilherme, eu estou conversando com o doutor Guilherme Ataíde, que é promotor de justiça de Campinas, São Paulo. Doutor Guilherme, essa é a questão legal. Agora, quanto à prevenção, o senhor trabalha também nessa questão da prevenção. Como é que se pode prevenir isso, que já é reconhecido como uma doença, que é a ludopatia? Como é que se pode se prevenir esse vício, contra esse vício exatamente de jogos de azar, doutor Guilherme? Nós não temos que ter intoxicação pública pela internet. Essa eu vejo que é a melhor das prevenções. A doutora Anísia Trindade, ministra da Saúde, ela foi muito clara. Disse: o tratamento para os jogos de azar, para essas apostas, ela tem que ser exatamente como o cigarro. Não há intoxicação pública de publicidade. A publicidade ela é feita com técnicas de neuropropaganda para fisgar crianças e adolescentes, para repor estoques de consumidores. E as dependências, elas sempre vão se conectar. Tanto é verdade que há estudos já muito consistentes no sentido de que a dependência dos jogos de azar não ficam apenas restritas aos jogos de azar. Há a dependência conjugada do álcool, da nicotina, de outras drogas. Isso vai engatilhar ideações suicidas, vai trazer a violência para dentro das casas. Quantas e quantas mulheres não estão vendo aí os seus orçamentos minguados porque os seus parceiros íntimos são apostadores? É algo amplificado, mas falando novamente, com base em 2 ministras do atual governo. Não podemos ter cassino de bolso e temos que dar o mesmo tratamento à publicidade que se deu para o cigarro. Este é o ponto de saída, este é o fundamental. Fora disso, as nossas ações serão pontuais, serão sim até benéficas para um ou outro grupo, mas serão muito mais
pesarosas. Por que então não levar a verdadeira liberdade para essas crianças, que é não haver nenhum tipo de intoxicação pela internet, ainda mais nas nossas condições das nossas crianças e adolescentes de hoje. Repito, filhos do quarto. Porque só para encerrar nossa entrevista, é uma tarefa muito difícil, doutor Guilherme Ataíde, porque essas bets, elas movimentam milhões, até bilhões de reais aqui no Brasil e no mundo todo, né? Quer dizer, é uma tarefa que não é fácil conseguir exatamente suspender esses empregos, o funcionamento dessas empresas no Brasil. Você acha que isso é possível? Olha, até eu conto com a sua compreensão pela insistência. O raciocínio que tem que ser feito é esse. O foco primordial não é a empresa, não é o apostador. O foco primordial, se nós fôssemos ter a nossa Constituição como uma árvore de Natal, lá no topo, a estrela maior é uma criança e um adolescente. Isso é um imperativo constitucional. Depois que nós temos que adequar normas ao cumprimento desse valor fundamental que é o da proteção da criança, do adolescente e do jovem. O argumento que se diz, mas as apostas geram empregos. Não geram. Apostas estão aí e elas pelo menos regulamentam parte do mercado e isto inibe o crime organizado. Não inibe. É mais uma válvula de escape. É mais um duto para o crime organizado. O mesmo crime organizado que promove o tráfico de pessoas, vamos deixar bem claro, de crianças, de adolescentes, de armas, de espécimes nativas, as drogas, é o mesmo duto. A história já demonstrou isso. E nós não tínhamos essa proliferação de jogatina pela internet. Então, na verdade, se me permite até um trocadilho, talvez nem tão adequado, mas nós não precisamos colocar o bet, nós não precisamos colocar o bode na sala. Se formos dessa maneira, amanhã teremos que dar amplas legalizações a tudo aquilo que vai destroçar o que temos mais caro do nosso país, que são as crianças e adolescentes. Fisgar, repor estoques de consumidores. É uma questão de norte. Nunca se disse que é fácil combater o crime organizado. Nunca se disse que é fácil se combater as dependências. Mas alargar, abrir, pavimentar avenidas para que venham mais dependências, isto também é de uma grande inconstitucionalidade sistêmica. Vou mais ainda. As apostas são apenas a antessala de algo muito mais pernicioso que vem pela frente, que são os cassinos, que são os bingos, que irão se esparramar, meu caro, até nos rincões mais distantes dos rios amazônicos. Imagino que venha a ser isso para a criminalidade organizada. Okay. E mais, como eu digo que as coisas se conectam nas dependências, nós temos, sabe o quê? Salas para fumantes com vapes nesses cassinos. É isso, infelizmente. Conversei aqui com o doutor Guilherme Ataíde, que é promotor de justiça de São Paulo. Doutor Guilherme, prazer tê-lo aqui no programa. Muito obrigado pela sua entrevista. Um abraço, parabéns aí pela luta, que também eu sou defensor dessa causa. Obrigado, até uma próxima. Um abraço.